Boa noite, meninas. Graças a Deus, porque Deus nos concedeu mais um dia de vida e estamos aqui com as nossas famílias, com as nossas rotinas. Graças a Deus, com a nossa igreja, a nossa Bíblia, com o nosso Deus, né? E, infelizmente, muitas pessoas hoje não podem usufruir de todas essas bênçãos. Às vezes, algumas já partiram, outras estão numa vida tão complicada, entraram em abismos tão complicados que está difícil sair e poderem ter uma vida de paz. Graças a Deus, hoje em dia nós temos. Vamos hoje meditar no livro de Êxodo, estamos no capítulo 7. A gente vai ver o início das pragas do Egito, né? Deus mostrando, se apresentando, se fazendo ser conhecido para Faraó e o Egito. Vai ser um capítulo bem interessante e vamos pedir a direção de Deus para que Ele continue nos orientando na sua sabedoria e nos conservando na presença dele. Seja como for, para a vida ou para a morte aqui nessa terra, que a gente sempre esteja com ele. E certamente, no final de tudo, permaneceremos com ele. Pega a sua Bíblia, ela está aí na sua mão, abraça a sua Bíblia e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, estamos certamente unidas em um só espírito e todas nós estamos diante da tua presença. Jamais nós saímos da tua presença. Permanecemos perante o Senhor porque cremos que o Senhor está em todos os lugares, em todas as coisas. Tu estás aonde nós nem imaginávamos que o Senhor poderia estar, mas sim, ali o Senhor está também. E sempre nos acompanhando e cuidando da gente. Nós agradecemos por isso. Te agradecemos porque o Senhor nos deu mais um dia de vida e tem nos dado vida com graça. O Senhor tem nos abençoado com a tua graça, tem nos abençoado com a salvação, com o Espírito Santo. E ainda que tenhamos, ao longo das nossas vidas, ao longo dos nossos dias, dias ruins, a verdade é que o Senhor sempre nos dá dias melhores ainda. E o Senhor tem nos conservado justamente para sermos testemunhas do Senhor aqui nessa terra. Testemunhas de quem já viu fogo e terremoto e prevaleceu e suportou e passou os obstáculos e segue em frente rumo à salvação. E o Senhor sempre nos acompanhando, segurando as nossas mãos e até nos carregando no colo quando não conseguimos nem mesmo falar. Então, Deus, que o Senhor continue nos sustentando e que a tua palavra seja para nós como um alicerce, que a gente jamais esqueça dos teus escritos, dos teus ensinamentos, que sempre esteja escrito no nosso coração, na nossa alma, a tua palavra. E quando necessário, que nos aflore a mente e possamos ter um comportamento, uma reação, uma atitude, uma fala, conforme o teu querer. Não deixa a gente se perder, Pai. Não deixa a gente se perder pelas astutas ciladas do diabo. Não deixa a gente ser tomado pelas setas inflamadas do inferno. Mas que o Senhor sempre esteja dominando os nossos pensamentos, coordenando, meu Pai, as nossas atitudes, usando as nossas vidas para te servir. Guarda, meu Pai, as nossas vidas. Te peço, inclusive, que o Senhor estenda essa bênção sobre toda a nossa casa e toda a nossa família. Guarda a nossa família, inclusive aqueles que ainda não te conhecem. Abre a mente deles. Faz com que haja neles um novo nascimento, assim como o Senhor tem feito conosco. Que o Senhor faça ver na vida deles também. E que o Senhor nos una como família cada vez mais, não só uma família espiritual, mas a nossa família também de carne, de sangue aqui nessa terra. Nos mantenha, meu Pai, fortalecidos, como um só corpo em Ti. Assim nós te agradecemos por mais uma noite na Tua presença e te pedimos mais uma vez, fala conosco. Não o que queremos ouvir ou o que agrada os nossos ouvidos, mas o que temos necessidade, que confronta a nossa natureza e que nos ajudará a sepultar ainda mais nosso velho homem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo? Então vamos lá.
Estamos em Êxodo, no capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. De verdade, Moisés é o profeta de Deus aqui na terra. Mas o que ele está querendo dizer é que ele é um representante intenso como o próprio Deus para Faraó. Então, para Faraó, Moisés não é um mero profeta. Quem vai fazer esse papel é Arão. Para Faraó, e inclusive para Arão, Moisés é como Deus. Por que como Deus? Porque aquilo que vai sair da boca de Moisés vem do próprio Deus. Ele é um enviado de Deus e ele vai ter que se comportar como se fosse a presença de Deus naquele lugar, naquele ambiente, diante daquelas pessoas, naquela situação. Quando a gente pensa nessa responsabilidade de Moisés, talvez fique mais fácil a gente compreender por que que Deus se irou com ele naquela situação lá em Meribá, quando ele bate e fere a rocha, quando Deus mandou apenas tocá-la. Então, o comportamento intempestivo dele não revelava o que Deus estava querendo ser para com Israel naquele momento. Um Deus compassivo, paciente, misericordioso, um grande pai que está tendo paciência pra caramba com seus filhos rebeldes, mas que de uma forma muito amorosa está suprindo as necessidades dos seus filhos. E Moisés não se comportou dessa forma, muito pelo contrário, Moisés foi aquele filho mais velho, muito chateado, e que estava querendo descer a mão nos filhos, ou melhor, nos irmãos mais novos. Então, a gente observando isso aqui, dá para a gente compreender melhor, porque a ira de Deus se acendeu contra Moisés naquele dia, determinando inclusive sobre ele a não entrada na terra prometida, né? Ele não foi permitido entrar, ele apenas viu, como nós vimos aí muito bem no capítulo de ou no livro de Deuteronômio. E aqui a gente está vendo claramente Deus falando: você vai ser como Deus para essas pessoas, porque você vai ter que me representar exatamente como eu quero que você represente. No momento de ser compassivo, você vai ser compassivo. No momento de você ser manifestar autoridade, você vai manifestar autoridade. Né? No momento de você demonstrar juízo, você vai proferir juízo, assim como se eu estivesse diante dessas pessoas. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho te posto por Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Moisés falará o que eu te mandar. Por quê? Porque ele tem que representar a Deus nos mínimos detalhes. Tu falará o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó. Então, Deus se comunicaria com o próprio Moisés, e Moisés se comunicaria com Arão, e Arão se comunicaria com Faraó, numa linha, né, numa sequência de autoridade muito bem organizada. Poderia Faraó, ou melhor, poderia Moisés falar no lugar de Arão? Poderia. Se ele era como Deus, ele sim poderia fazer isso. Porém, não era o que Deus queria, porque nesse momento, e a todo momento, aliás, a gente vai perceber que Deus, ele não se apresenta diretamente diante das pessoas, diante do homem. Ele sempre envia um enviado, um mensageiro, um porta-voz. Então, se Moisés é como Deus, ele vai ter que se comportar como um Deus. E ele não vai chegar diretamente para se diminuir diante dos seus súditos ou oponentes. Ele vai enviar um porta-voz.
Isso aqui é muito interessante. Nós sabemos que Moisés é um tipo de Cristo, né? Ele é um tipo de Jesus. Alguém que se sacrificou, que negou o seu eu, negou a sua vida para viver o que Deus, o propósito de Deus aqui na Terra. Mesma coisa Jesus, né? Sacrificou a sua vida para viver o propósito de Deus. E o próprio Deus em si, ainda que a gente saiba que ele olha por nós, cuida da gente, aquela coisa toda, ele nos criou, tal, tal, tal. Estaremos diante dele um belo dia, beleza, mas para tratar conosco, ele enviou Jesus e ele enviou o Espírito Santo. Mas face a face, nós nunca falamos com Deus, né? Nós nunca vimos Deus. E o que nós temos, ainda que muita gente aqui já tenha dito, inclusive ter ouvido a voz de Deus, né? É o Espírito Santo ou até mesmo o Senhor Jesus. Mas o próprio Deus, ele se mantém separado, porque ele é santíssimo. Vai chegar um momento em que poderemos estar diante dele, mas até aqui a gente se comunica é com o Espírito Santo e com Jesus. E quando falamos com Deus é em nome do Senhor Jesus. Não é assim? A gente não vai direto. Oh Deus, meu nome. Não. O que pedirdes em meu nome, assim se lhe fará. Está escrito. É assim? Então vamos lá. Então, aqui fica clara essa linha de autoridade, né, que o próprio Deus instituiu nesse momento aqui, nessa situação, para os hebreus e até mesmo para o Egito. Eu, porém, endurecerei o Faraó, ou o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. A primeira vez que eu li isso, e por muito tempo isso ficou na minha cabeça, é que quando Deus endurece o coração de Faraó, ele tira de Faraó o direito ao livre-arbítrio. Fica parecendo que Faraó não poderia escolher ceder, se quebrantar, permitir que Israel fosse liberto, consentir que a vontade de Deus fosse executada. Se o próprio Deus endurece o coração de Faraó, então fica até parecendo que Deus é meio perverso e está querendo maltratar Faraó por pura, sei lá, diversão. Não sei. Mas, em primeiro momento, e numa primeira leitura, como se você nunca tivesse ouvido falar desse Deus, você pode pensar dessa forma. E há quem esteja no nosso meio, cristãos de bilhão de anos, eles pensam que sim, Deus endureceu o coração por livre e espontânea vontade. O endurecimento de coração de Faraó, a gente vai ver nesse momento aqui como Deus endurecendo, mas a gente vai ver em outros momentos, inclusive nesse capítulo ainda, o próprio Deus falando: olha, Faraó está com o coração endurecido. E o que me remete hoje, com o entendimento que eu tenho, o pouco entendimento que eu tenho a respeito da palavra de Deus, a respeito do caráter de Deus, é que esse texto ele está se referindo a uma condição permitida por Deus, porque o próprio Faraó era assim. Como era Faraó? Um cara duro, sério, ah, obstinado, teimoso e totalmente averso a uma outra autoridade que não fosse os seus próprios deuses, entendendo que ele também se considerava um deus. Dentro dessa conjectura, o que nós entendemos é que ele, como o rei da maior potência, não vou dizer a maior potência, mas era uma das maiores potências daquele momento no planeta Terra, ele era para ser um cara muito cheio de orgulho e vaidade. Caramba, eu sou
o Deus do universo, sou o Deus vivo de Faraó, ou do Egito. Tanto que ele era chamado de o Horus vivo do Egito, sendo que Horus era um deus. Não era o maior deus, mas ele era um deus. Enfim, esse cara, ele com certeza tinha dentro de si uma arrogância, uma vaidade sem limites. E tá tudo bem. Ele era um rei e aclamado como Deus, tá tudo certo. A questão é que agora ele está falando, ou melhor, sendo alertado pelo Deus que realmente é o verdadeiro Deus. Mas um cara que não conhece quem é o verdadeiro Deus e se reconhece como Deus, que ele cresceu desde pequenininho, imputando isso dentro da cabeça dele, as pessoas falando isso dentro da cabeça dele. Ó, você vai ser o rei, você vai ser o Horus vivo aqui na Terra, você vai ser como Deus e etc, etc, etc. Então, beleza, o cara se acostumou com essa ideia e pronto, ele acredita nisso tudo. Ele não tem poderes mágicos. A gente vai ver quando precisa fazer alguma mágica, alguma coisa, alguma feitiçaria, ele chama outras pessoas. Ele não tem esses poderes, mas o cara está convencido de que ele é o cara. Então, dentro de si, ele já tem uma vaidade, uma arrogância, um orgulho que é natural dele. Quando Deus fala na palavra que ele endureceu o coração de Faraó, eu hoje eu entendo que o que ele quer dizer é que está aproveitando a oportunidade. Faraó, como sendo alguém obstinado, ele está simplesmente aproveitando as características de Faraó. E ele vai fazer com que isso seja palco para ele se apresentar para o Egito. Ele quem? Deus. Deus se apresentar para o Egito. Ele vai usar a dureza do coração de Faraó. Mas não é que Deus endureceu. Ele já era assim. Deus simplesmente usou. Quando lemos Primeira, Segunda Reis, eu lembro que em alguns momentos é citado, o próprio Deus fala: eu vou levantar contra vocês uma nação que é perversa, é dura, é má. E Deus não estava fazendo com que essa nação perversa se tornasse perversa para com Israel. Deus estava pegando uma nação que tinha esse tipo de perfil, esse caráter, essas atitudes, esse comportamento perverso, e usar esse povo perverso como uma vara de castigo contra Israel. Deus não tornou aquele povo perverso para usar contra Israel, não. Deus aproveitou alguém que já tinha aquela característica para usar como uma vara de punição. E o que eu percebo aqui é que Faraó ele vai ser usado da mesma forma. Deus vai aproveitar para se apresentar, a gente vai ver isso aqui, para se apresentar para o Egito. Deus vai aproveitar para se apresentar para os hebreus e Deus vai aproveitar para fortalecer ou converter ou edificar o próprio Moisés, Arão e Faraó, tá? Minha opinião, lendo o texto. Porque se realmente Deus simplesmente ignora o fato de que ele deu ao homem o livre-arbítrio e endurece o coração de alguém, não faz sentido o livre-arbítrio. E nesse momento, me parece que esse Deus estaria sendo extremamente perverso. Perverso. Ele mudou a natureza de alguém porque ele queria se apresentar para alguém. Não faz sentido. Se Faraó fosse um cara legal, nem tinha porquê Deus ter esse impasse com o Egito. Simplesmente ele ia chegar e usar lá Moisés e Arão, ó, vai lá, e aí o cara ia chegar e, beleza, leva seu povo embora e vão servir o Deus de vocês. Então, o coração de Faraó já era um coração duro e obstinado, certo? Ele só aproveitou a situação.
Se alguém aqui pensa diferente, tem um outro ponto de vista e queira compartilhar, eu gostaria muito de ouvir, tá bom? Se você quiser levantar a mão aí e falar, se quiser esperar até o final. Mas eu gostaria muito de ouvir o que vocês entendem a respeito desse endurecimento do coração de Faraó como sendo por parte de Deus, né? Eu realmente não consigo ler hoje como sendo da parte de Deus. Porque se Deus é imutável, Deus não volta atrás no que fala, Deus respeita, Ele quer adoração e temor a Ele e amor a Ele por livre e espontânea vontade, como é que Ele agora vai obrigar Faraó a ser odioso diante dele, né? Para mim isso não faz sentido. Maiana, você tá ouvindo aí direitinho? Então, eu vi que você levantou a mão, pode falar. A senhora falou. Uhum. Diga. A senhora já falou. Era o quê, menina? Fale, oxe. Ah, tá. Eu penso da mesma forma. Um dia a gente estava indo para o Unisocial e a gente começou a falar sobre isso, sobre Manassés, aquele rei que foi o pior, mas que, diferente de Faraó, ele se converteu. E não é que Deus seja ruim, era algo que estava dentro de Faraó. Conversava com eles, né, com o Obreiro Fagner. Que o que eu entendi foi, depois de muito tempo, que aquilo ali já estava dentro de Faraó. Ele não se sujeitava a se submeter a outra autoridade. E a senhora falando aí agora, se for pensar os motivos, vários. Ele não ia ter mais quem fosse mão de obra grátis. Agora, ele ia, ao invés de escravizar os outros povos, os hebreus, ele, israelitas, né? Ele ia ter que escravizar o próprio povo. Então, para o povo, ele era ótimo, era maravilhoso, porque não era eles que estavam amassando barro nem levando chicotada e comendo pão e cebola. Porque eu lembro que no deserto o povo vai dizer, ah, mas lá a gente tinha carne, pão e cebola. Gente, eu ainda não entendi o porquê da cebola. Mas agora são eles que vão sofrer as consequências. E ele vai se sentir ultrajado, né? Vai ser uma ofensa porque ele, como Deus, perdeu para outro. Com certeza, ainda tem esse viés, né? Ele não podia perder essa autoridade. Caramba, ele era o governante do Egito, uma potência na época, pessoal. Não era a única, não, mas estava entre as maiores. Existem outras potências que estão em ascensão nesse mesmo período, mas, pô, o Egito era o Egito nessa época, era top demais. E era olhar para a cara de Moisés e ver tudo aquilo. Era dizer assim, pô, eu criei essa cobrinha, no ditado popular, foi criado lá num palácio, veio de uma turma de Zé Ninguém, hebreus imundos e tudo mais, e que perdeu para alguém que na cabeça dele não valia nada, porque mesmo sendo criado lá no palácio, Sim, ele não deixava de ser uma raça diferente, um sangue diferente, era estrangeiro. E, de certa forma, deveria haver a rivalidade entre os dois, porque eram homens e eles sempre tinham que ter como homem então, eles sempre iam ter que ter um cargo. Então, era aceitar perder para Moisés duas vezes, porque Moisés já tinha ganhado quando o outro faraó mandou matar todas as crianças. E agora ele vai ganhar mais uma vez. E ao invés de ser liberto só ele, que já não estava, que ele nem foi escravizado, ele ia libertar todo o povo. Então, tudo isso aí, juntando dentro da pessoa, a pessoa pensa. Só faltou sentar, eu imagino ele sentado ajoelhado, assim, com as mãos entre os joelhos, chorando e se perguntando onde foi que ele errou. No simples fato de não ter aproveitado essa oportunidade para se converter a Deus, porque no meio desses israelitas aí, com certeza deve ter os que se converteram. E ao mesmo tempo que Deus tá usando para ensinar os outros, usando ele de exemplo, ele também poderia aprender. Ele poderia aprender que as divindades dele não era nada
Ele poderia aprender que ele também não era nada, reconhecer isso e se voltar para Deus. Porque é aquela história, né? A gente vai se vendo, se olhando, e enquanto Deus, nem sempre o castiga para a morte. Às vezes é só para libertar mesmo, é para tratar, é para reestruturar a pessoa e moldá-la em algo novo. Mas nem todo mundo aproveita essa oportunidade. É por aí, exatamente. Então, eu não entendo, tá, povo lindo, resumindo, que foi Deus quem realmente endureceu. Ele só aproveitou uma oportunidade perfeita, vamos dizer assim. Tá? Então, vamos lá. Porém, eu endurecerei o coração de Faraó, e por conta do endurecimento do coração de Faraó, como ele ia ficar lá tesando e insistindo em não permitir a libertação do povo hebreu, então o que acontece? Deus ia ter mais tempo para apresentar seus sinais, suas maravilhas, seus milagres, para se revelar para esse povo através das suas atitudes, do seu poder, do seu domínio, da sua autoridade sobre o universo, sobre a natureza, sobre tudo. Então, no momento que Faraó fica endurecido, ele, na verdade, vai abrir espaço para Deus fazer mais coisas. E assim, cada vez ele vai se revelando com mais intensidade, provando que ele é poderoso e tem total domínio sobre todas as coisas. Pode falar, Maiana. E até para deixar claro para Moisés, porque é, à medida que Deus fosse fazendo sinais e maravilhas, Faraó ia se endurecendo e ele ia se desesperar. Moisés já estava aí cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de porquê. Não é nem cheio de porquê, cheio de desculpa. Se eu gosto de dar uma desculpa, ele ainda me deve um troco, porque ali gostava. E estava deixando claro, ó, Moisés, vai acontecer isso, mas não se preocupe. Segue o plano, porque é eu, sou eu. Então, era uma forma de dar essa confiança a Moisés que vai parecer que está ficando ruim, mas na verdade o negócio está só melhorando. Porque eu não confio em todo mundo, eu confio em poucas pessoas. E se alguma delas quebrar minha confiança, eu já fico meio, não sei, eu não volta, com qualquer pessoa, não volta a ser a mesma coisa. Existem os mal-entendidos e as verdades. Mas eu estava dizendo, ó, vai parecer que eu estou te levando para a cova do leão, para forca. Mas é só mais uma maneira de eu mostrar que eu sou com vocês e mostrar quem sou eu, mas ele tem aquela certeza de, poxa, Deus está comigo e o bolo está desandando a massa toda. Eu não sei se a senhora consegue entender. Sim? Não, estou entendendo, sim. Então, vamos lá. Verso 4. Faraó, pois, não vos ouvirá. Então, esse momento aqui do Faraó, pois, não vos ouvirá, para mim deixa muito claro a natureza dele. Não precisaria Deus interferir na natureza dele. A natureza dele já era essa. Isso não é consequência do seu endurecimento. Isso aqui é a causa do seu endurecimento. Ele é um cara arrogante, ele não vai ouvir qualquer pessoa, ele não vai temer o que ele não conhece. Pronto. Ele não vai temer o que ele não conhece, quem ele não conhece, né? Quem ele não consegue nem ver. Ele não sabe da existência, ele não vê, tá? Porque os deuses dele, ele via. Esse Deus aqui ele não vê. Faraó, pois, não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos. Que exército? O meu povo. Que povo? Os filhos de Israel, do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão. Como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Então, o que nós vemos aqui é que são dois anciãos, né? 80 anos não são 80 dias, são dois anciãos, e tudo bem, para aquele tempo eles de repente poderiam ser, não os anciãos que nós temos hoje de 80 anos, que são pessoas com algumas dificuldades, debilidades, a grande maioria enferma, né, com comorbidade,
tem alguma doença sistêmica, diabetes, hipertensão. A maioria dos idosos tem algum nível de problema, degeneração, sarcopenia, né, uma degeneração de tendão, de osso, nas articulações. Eu acredito que o idoso daquela época, que nós consideramos idoso, 80 anos, não deveria ser considerado como idoso, tanto que ele tem ainda 40 anos para frente. Né? O idoso de hoje, com 40 anos para frente, a gente imagina uma pessoa bem debilitadinha. Lembrando que Moisés, ele sobe o cume do monte com 120 anos e ele diz que ainda estava bem, enxergava bem, né? A palavra diz que ele enxergava bem, ele tinha forte, ele tinha força, ele tinha vigor. Então, beleza, não vamos comparar os 80 anos daquele tempo com os 80 anos nossos. Não vamos comparar. Então, apesar da idade de 80, era um senhor, sem sombra de dúvidas, mas era um senhor, ah, como é que se diz? Com bastante vigor ainda, né? Com bastante disposição. Tanto que Deus o elege. Deus não pegou um menino, Deus não pegou Josué, né? Deus pegou um homem muito maduro para fazer a libertação do seu povo, né? Para realizar a libertação do seu povo. Então vamos lá, verso 8. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: vocês vão fazer tudo isso, né? Do jeitinho que eu tô falando, e vai ser assim. Vocês vão começar assim. Vocês vão até Faraó e vocês vão falar para Faraó. Isso ainda no verso 2, né? Não. No verso 2. Deixe os filhos de Israel irem da sua terra para sacrificarem e servirem a Deus. Aí chega aqui no verso 9. Vocês vão falar isso. E quando vocês falarem isso, o que que vai acontecer? Faraó vai vos falar: fazei vós um milagre. Então, Faraó vai exigir de vocês um sinal, alguma coisa de que vocês realmente são enviados dos deuses, ou enviado do Deus único e verdadeiro. Alguma coisa eles vão ter que fazer. Então, Deus já sabia, tá? Previamente ele sabia. E Deus, ou melhor, e o Faraó não foi a única pessoa que fez isso. A gente vê Gideão pedindo sinal, a gente vê, ah, se eu não me engano, Ezequias pedindo sinal. Existem outros personagens na Bíblia que pedem sinais a Deus, sendo inclusive povo de Deus. Então não é de impressionar Faraó perguntar, né? Quem é esse Deus? Que sinal você pode fazer aí para provar que realmente você é enviado de Deus, que esse Deus tem poder, blá blá blá. Então tá dentro da normalidade isso aqui, né? Bem ser humano, bem ser humano. Quando o Faraó vos falar dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão: toma a tua vara, lança adiante Faraó e se tornará em serpente. Eu acho interessante que aqui no verso 8, e o Senhor falou a Moisés e a Arão. Parece que Arão está presente, né, nessa fala. Mas parece que Deus ignora a presença de Arão e ele fala com Moisés: olha, Moisés, você vai falar assim para Arão. Arão não está ouvindo? Mas, enfim, para você ver como existe essa hierarquia espiritual. E Deus não quer que isso seja desobedecido. Por quê? Porque Moisés está sendo Deus aqui na terra. Então, existe uma hierarquia, como eu falei logo no início. Deus, ele não se revela assim de cara. Ele envia os seus mensageiros, os seus representantes, seus porta-vozes, tá? Toma sua vara, lança adiante Faraó e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante de seus servos e tornou-se em serpente. Pessoal, eu vi um vídeo onde falava que esse termo aqui, serpente, no original hebraico, ele era um termo que se referia a um dragão. Quando a gente vai lá em Êxodo 3, ou é 4, 3, deixa eu só confirmar aqui, 3, 4, não, 4, 3. Isso, em Êxodo 4, 3, ele fala aqui, ó.
E ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra, tornou-se uma cobra e Moisés fugiu dela. Beleza. Fala aqui até nessa versão cobra, mas serpente também está valendo. Quando a gente vem aqui para o capítulo 7, nesse verso, o verso 10, quando fala aqui, tornou-se em serpente, eu vi um vídeo, eu não consegui achar isso, mas eu achei interessante. Eu procurei no Strong, mas eu não achei isso. Ainda vou procurar para ter certeza. Mas eles falam, o cara citou que o que está escrito aqui não é o mesmo termo que está lá em Êxodo 4:3. Lá em 4:3, sim, significa cobra, mas o que está escrito aqui é dragão, significa dragão. Então, quando Arão jogou lá o seu bordão, o seu cajado, sua vara no chão, aquele animal não se tornou numa mera serpente. Uma mera serpente acabou ficando por conta do capítulo 4, verso 3. Mas aqui, no original, fala que se transformou em o dragão. Para o nosso imaginário atual, isso pode parecer muito absurdo, porque nós imaginamos dragões, coisas muito grandes, né? Animais muito grandes, muito violentos, disformes, alados e que cospem fogo, como descrito lá em Jó, né? Lembra que fala lá como é o nome do animal que esqueci agora, mas daqui a pouco eu lembro. Tá na ponta da língua e não sai, mas enfim. Tem esse animal que é descrito lá. Tem o behemoth e esse outro animal. Se alguém lembrar aí, coloca aí no chat. Então, essa representação aqui de serpente é como se fosse isso. Eu achei interessante trazer isso para a gente, porque o milagre que foi feito foi assustador. Não era só uma mera cobra, tá? Era algo mais assustador. Leviatã, lembrei aí o termo, tá? O Leviatã, que está lá em Jó escrito. Então seria algo como isso. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, ou em outras versões está escrito feiticeiros. E os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, com a sua feitiçaria. Então, da mesma forma como Arão criou lá um dragão, ou na pior das hipóteses, uma serpente. Pior não, menor. Os magos lá do Egito fizeram a mesma coisa e diferente, eles fizeram dois, não foi só um. Até porque não era só eh, um representante, né, um profeta. Não, eram magos, vários, e tinha em particular aqui dois, e a gente vai ver no verso 12 isso sendo mais claro, né? Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, que também aqui seria como dragões, tá? Mas a vara de Arão tragou a vara deles. Então a gente viu aqui que foram dois, dois animais que foram transformados lá pelos encantos, etc e tal, mas que a gente está vendo aqui que eles foram comidos também. Dá uma olhada, pessoal, em 2 Timóteo, no capítulo 3 verso 8. Não sei se vocês tiveram essa curiosidade, mas dá uma olhada aí agora. 2 Timóteo. Pegaram aí? Eu estou chegando agora. 2 Timóteo, verso 3, capítulo 3. Todo mundo chegou? Vou supor que o silêncio de vocês é que sim. Então vamos lá. 2 Timóteo 3, verso 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos em entendimento e réprobos quanto à fé.
Esse é o único lugar onde esses nomes são citados, Janes e Jambres, e a gente vê aqui eles resistindo a Moisés. Provavelmente, povo lindo, é justamente esses, volta aí para Êxodo 7, justamente esses magos do Egito que estão aqui servindo a Faraó. Eles nem sempre eram magos egípcios mesmo, tá? Eles poderiam ser de outras partes do mundo, de outra nação, e que estava ali servindo a Faraó. Acredita-se, na tradição judaica, nós não temos nada na Bíblia que sustente isso, mas na tradição oral judaica, acredita-se, é citado que Janes e Jambres eram filhos de Balaão, que também tentou, ou melhor, foi pago para tentar contra Israel. Vocês lembram aí disso, né? Então, trouxe isso aqui como curiosidade, mas vamos lá. Segue aí, no verso 13. Porém, o coração de Faraó se endureceu. Então, aqui não vejo a ação de Deus. Não tô vendo Deus o endureceu. Eu estou vendo que o coração de Faraó se endureceu. Então, quando Deus cita ali antes, eu endurecerei o coração de Faraó, eu vou usar o coração de Faraó, porque o coração de Faraó já é do jeito certinho para a gente continuar aqui o nosso processo de libertação, né? Ele está do jeito certo que a gente precisa. Com o manifesto lá do milagre, eles exigiram, Faraó exigiu um milagre, né, da parte dos profetas de Deus. Pronto, o milagre aconteceu. Aí ele vai e exige que os seus encantadores, seus feiticeiros, façam a mesma coisa ou algo para combater o que os profetas de Deus haviam feito. E eles não conseguem fazer nada melhor. O que eles fazem é o mesmo. E quando eles fazem o mesmo, aquilo que foi feito originalmente supera em força, em capacidade, aquilo que foi feito depois, como imitação. Ou seja, a serpente ou o dragão de Moisés e Arão acaba engolindo as serpentes ou dragões lá dos seus feiticeiros de Faraó, né? Então, ali já começa a mostrar que há uma diferença entre o poder do que está por trás desses homens. O poder de Deus já se manifestou ser maior, ainda que em menor número, mas já se mostrou ser maior do que o poder dos feiticeiros de Faraó, dos encantadores de Faraó, né? Então, porém, o coração de Faraó se endureceu. Vendo aquilo, ele ficou provavelmente #chateado. Como assim o que está por trás desses homens, esses profetas desse Deus que eu não conheço, conseguiu vencer o que está acompanhando os meus homens? Isso foi já uma afronta e já foi aqui uma derrota, vamos combinar. Até aqui ele não tinha tido nenhuma perda, mas Deus tinha dito no capítulo passado: agora, Moisés, vereis o que eu farei a Faraó e ao Egito. E agora a gente já vai começar a ver o que Deus vai fazer a Faraó e ao Egito, e a gente já vê a primeira derrota de Faraó. O que que acontece quando você é derrotado? Quando você é cheio de orgulho, de vaidade, na certeza, na convicção de que aquilo é o que você acredita ser. E aí desmorona e você erra, você perde, você falha. Você fica como? Feliz? Nossa, que legal. Humilde, a maioria das vezes não é assim. Pelo contrário, você fica ali chateado, que droga. Não foi como eu pensei, né? Não foi do jeito que eu queria. Se você tiver um quebrantamentozinho, você vai chegar, não foi do jeito que eu queria, dá 2 minutinhos, você, que droga, me perdoe, me desculpe, errei, falhei, deu ruim. Mas se você é o rei de uma das maiores potências do mundo antigo, não, você vai guardar para si sua raivazinha,
você vai aumentar ainda seu nível de arrogância e vai tentar fazer pior da próxima vez, né? Então vamos lá. O coração se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Deus já tinha avisado isso previamente, e sim, Faraó não ouviu os servos de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, eis que ele sairá às águas. Então, isso era no outro dia, né? Primeiro dia, já teve lá a disputa das serpentes, a disputa dos cajados, a disputa da autoridade, né? Cajado representa autoridade. Disputa das autoridades. Faraó perdeu. Então, Moisés novamente se coloca diante de Deus. Deus vai e fala com ele: olha, amanhã de manhã você vai fazer isso assim. Vai procurar Faraó. Eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele, na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, que foi a vara de Arão, né? Não foi a vara de Moisés, foi a vara de Arão. E aqui o que a gente percebe é Deus criando novas estratégias para continuar o seu processo, né? Criando estratégia, não, dando continuidade ao seu processo, na verdade. E ele vai pegar Faraó de surpresa. Acredita-se que Faraó ele ia ao Rio Nilo para banhar-se como uma divindade que precisasse ter as suas baterias recarregadas dentro do deus Nilo. Era o que se acreditava. Então, quando ele está indo para lá diante do seu Deus, ele vai ser afrontado pelo Deus verdadeiro. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Ele dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti. Mais uma vez, ele vai se apresentar como um enviado do Senhor. Eu venho aqui em nome do Deus dos Hebreus, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Então, como de uma forma muito paciente, Moisés vai lá e conversa com ele. Olha, meu Deus está sendo paciente, você não tem nos ouvido. Mais uma vez, nós estamos aqui falando com você. Deixa o meu povo ir, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Aqui está falando, povo lindo, não sei se vocês concordam comigo, mas está falando que as águas tornar-se-ão em sangue. Eu vi aqui uma outra versão, é a mesma coisa, tornar-se-á em sangue. Não vai se tornar da cor de sangue, não vai se tornar como sangue, vai se tornar sangue. Há alguns estudiosos que afirmam que não foi sangue, foram bactérias que deram uma coloração avermelhada às águas do Nilo e contaminaram as águas do Nilo. Foi por causa de uma chuva forte que encheu de barro o Nilo. Isso aí é a ciência e as suas elucubrações, elucubrações. A palavra de Deus diz que a água do Nilo se tornou em sangue. E eu prefiro acreditar no que está escrito aqui. Então, Faraó, assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que com esta vara que tenho em minha mão ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Lembra lá no capítulo 5, quando os capatazes, os capatazes dos hebreus, aqueles que estavam sobre os escravos hebreus, mas que também eram hebreus, como se fosse chefe de grupos, pequenos grupos dos hebreus, né, comandados pelos oficiais de Faraó.
que eram egípcios realmente. Então, esses capatazes, eles chegaram diante de Moisés e criticaram Moisés e falaram: olha, o que que vocês fizeram que tornou o nosso cheiro horrível? É, como é? É como fala aqui, com odor fedorento. Fedorento é o termo que eles usam. Você nos tornou fedorentos para Faraó. Eu acho interessante que enquanto Israel, naquele momento, estava se diminuindo perante a imagem de Faraó, né? E se colocando, tentando barganhar com o Faraó sua condição de vida, a diminuição da sua miséria, a gente vê aqui Deus já mostrando que quem é que fede de verdade. São os falsos deuses do Egito. Isso aqui é fedorento. Enquanto Deus queria elevar o nível espiritual dos hebreus, eles mesmos conseguiam se diminuir, né, como se tivessem em si uma baixa autoestima, desprezível. E Deus aqui, com o seu primeiro sinal, ou o segundo, né? Porque o primeiro, vamos lá, foi a serpente. Mas agora, como o segundo sinal, ou a primeira praga realmente, a gente percebe Deus mostrando quem é que é fedorento. Não é o seu povo, não são os seus filhos, não é o seu exército, e sim os falsos deuses de Israel. E os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Claro, lógico. Primeiro, que se tornou como sangue, ninguém vai beber essa azul, né? Segundo, que está cheio de animal morto, cheio de cadáver. Lógico que aquela zorra vai putrefar e vai feder. Impossível beber isso aí, né? Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: toma a tua vara e a estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques e sobre todo ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Qualquer ajuntamento de água, um tanque de reserva, o tanque de água que abastecia o palácio, que abasteciam as residências, né, dos egípcios, tudo isso, toda essa coleção de água, seria transformada em sangue. Tudo isso, obviamente, iria fazer com que esse povo padecesse de sede. Não tem como o ser humano viver muito tempo sem água. Vamos lembrar que estamos, ou lá eles estão, no Egito, e estando no Egito, eles estão num lugar muito quente, muito quente. Estava lá o Rio Nilo para melhorar a condição daquele povo, porque como um rio naquele ambiente favorecia a diminuição da temperatura, né, e poderia permitir que esse povo se refrescasse. Tinha água em abundância, né? Podiam lá tomar um banho, pegar um pouco de água, levar para casa, beber a qualquer hora, enfim. Bom, tudo isso agora virou sangue. E ninguém faz uso de sangue para nada. Vemos e convenhamos, o sangue, depois de alguns minutos, ele estático, parado, ele coagula. E dali a alguns minutos mais, aquele negócio já começa a ficar meio mal cheiroso. E passa de um dia para o outro, caramba, é um fedor de podre triste. Rapaz, se tudo isso estava espalhado por todo o Egito, aquela terra fedeu, meu irmão. Fedeu. Não foram os capatazes dos hebreus, não. Era toda a terra do Egito. Fedeu de com força. Num português bem dizido, né? Então, e Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó.
Faraó estava vendo, e diante dos olhos dos seus servos. Então, aqueles seus seguranças, aquelas pessoas que estavam do lado dele, seus súditos, ele devia andar não sozinho, mas com uma comitiva. 10, 20, 30 homens, parte do exército. Ele não ia andar sozinho, desprotegido por aí, né? Então, aquela galera toda viu Faraó ser humilhado por dois humildes senhores do povo hebreu com uma vara na mão. Não, não era para qualquer rei suportar aquilo, né? Não era. Ah, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos ou com suas feitiçarias, de modo que o coração de Faraó se endureceu, não os ouviu como o Senhor tinha dito. Era como ah, se Faraó percebesse, ó, se os meus encantadores são capazes de fazer isso, então meus deuses ainda são superiores, ou no mínimo estão em pé de igualdade. De repente, eu fazendo mais sacrifícios, sei lá o que passou na cabeça de Faraó. Mas ele realmente acreditou que ele não precisaria se submeter ao Deus dos hebreus nesse momento. Estava para segurar um pouquinho mais. Então, o coração dele se endurece. Mais uma vez, caramba, só nesse capítulo fala que o coração dele se endureceu várias vezes. E não fala mais que Deus endureceu o seu coração, mostrando realmente que era da natureza dele esse coração arrogante e vaidoso, né? Dura cerviz, teimoso, rebelde, né? Tá. E não sei se vocês pararam para observar, mas esse verso de 22 fala assim: porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Então, eles transformaram água em sangue. Povo lindo, a essa altura do campeonato, toda a água do Egito já tinha se transformado em sangue. De onde foi que esses cabras arrumaram água para transformar em sangue também? O verso seguinte é que vai explicar a respeito disso. E virou-se Faraó e foi para a sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. Então, ele não parou para refletir a respeito. E todos os egípcios cavavam poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Então, de onde veio a água que eles podiam beber? Se durante 7 dias esses homens e mulheres, esse povo, não tivesse ingerido água, essas crianças, os animais, certamente todos teriam morrido. Todos não, mas muitos. 7 dias sem água, isso é um caso muito grave. 5 dias sem água para o ser humano, onde a composição do nosso organismo é 70% de água, num ambiente onde não tem mais água, porque agora é tudo sangue, né? Então, é um ambiente desértico, não tem mais água, é sangue, um calor do caramba. E você submetido àquilo, então é de se esperar que eles sofreram bastante, mas eles tinham de arranjar água de alguma forma. E o que a gente percebe aqui é justamente que eles arrumaram uma treta, eles abriam poços. As águas que estavam sobre a terra, elas foram todas contaminadas, mas as águas que estavam sob a terra, essas águas aí ainda poderiam ser utilizadas. E imagino que essas águas foram que supriram toda a necessidade do Egito, toda não, né? Mas de uma forma reduzida. Vamos lá, se eles bebiam 2 litros de água, pelo menos 2 copos de água no dia eles ainda podiam beber. Dava para cozinhar, fazer alguma coisa, né? O fedor continuava lá insuportável, e tinha água suficiente nesse caso para que os encantadores então fizessem seus encantamentos e tornassem mais uma vez a imitar o poder de Deus. Imitar.
Eles não transformaram o sangue em água. Eles não foram capazes de desfazer o que Deus ordenou. Eles só foram capazes de copiar. O diabo, até os dias de hoje, é assim. Ele não é capaz de criar nada novo, mas ele é capaz de copiar. Ele tenta imitar e ele tenta se fazer de Deus. A gente está vendo isso com esses encantadores aqui. Mas, obviamente, que deu errado. Ao longo, do tempo, é o melhor, o tanto de tempo que durou essa praga, fica muito claro aqui que foram 7 dias. Aquilo ali se tornou povo lindo, na moral. Eu acho que o pior não foi a falta de suprimento de água, porque eles conseguiram água. Mas eu penso que o pior foi você não, Laí, sobreviver com aquele fedor no ambiente. Isso aí deve ter sido a coisa muito pesada, muito terrível. Eu quando era estudante, lá em Feira de Santana, eu cheguei a morar, um aperto da desgrama, eu fui morar em uma casa que ficava do lado de um esgoto. Era tipo uma vila, era um cortiço, tipo um cortiço, várias casinhas assim, uma do lado da outra. A diferença é que a minha tinha banheiro privado, mas do lado corria o esgoto. Doido, que fedor do inferno, cara. Passava na janela do quarto. E aí, junto com o fedor, vinham as baratas. Olha, pensa numa perturbação do inferno para dormir. E era rato. Que fase desgraçada. Agora você imagina não ter para onde fugir dentro de todo um país. Coisa de mal. Mas vamos lá, pessoal. O que que fica aí para vocês? Gostei aí do que Rosa falou. A humilhação foi na medida certa, do jeitinho certo para o coração dele. E só começou, né? A gente percebe Faraó sendo humilhado, o coração dele vai ficar cada vez mais endurecido. Tem gente que quando perde, quando erra, quando se equivoca, ela não aceita de primeira, pô, eu errei. E eu falo isso porque eu também já fiz assim. E eu sou muito difícil de reconhecer que eu errei. Por isso eu tento ser o mais certa possível. Mas porque eu não gosto de admitir que eu errei. É um orgulhozinho aqui que eu estou tratando ainda. Mas é muito chato você reconhecer que você não tem autoridade sobre aquilo, que você não tem poder sobre aquilo, que você não tem domínio sobre aquilo que todo mundo diz que você tem. Todo mundo diz que você pode. Todo mundo acredita que você é. E de uma hora para outra chega dois caras de pau lá, cara de pau não, enviados de Deus, mas nos olhos dele, dois quaisquer, e consegue humilhar o Horus vivo de Deus aqui. O Horus vivo de Deus, não, o Horus vivo aqui na Terra. O que que fica para vocês, povo, do que nós lemos hoje? Quem começa aí? Deixa eu ver aí. Isis. Boa noite, meninas. Boa. Tá me ouvindo bem? Sim, senhora. Para mim, o mais marcante é a fé que o próprio Faraó tinha nele, né? E eu até escrevi aquele provérbio que diz que a, a vaidade não, a soberba, ela precede a queda. E aí a gente estava falando da importância de a gente acreditar que nós temos um Deus maravilhoso que nos sustenta, nos fortalece e que nós nele tudo somos capazes, mas entender que isso não vem de nós, não é da nossa capacidade, é porque realmente a gente serve um Deus que nos ama, que nos cuida, que nos protege e que a gente tudo pode nele. E não acreditar que somos deuses segundo a imagem do seu Criador, somos perfeitos, que somos a criação perfeita. E a cada momento nós provamos para o nosso Criador que a gente não é perfeito, que a gente tem muito aí o que melhorar, o que desenvolver, que se não tivéssemos em nossa vida, se o controle não estivesse na mão dele, a gente já tinha feito besteira. Certeza. Certeza.
Dona Rosa, fala aí, Rosa. Tavares mesmo. Boa noite. Boa. O que ficou para mim dessa meditação é em relação. A gente sabe que para Faraó foi preciso ele despertar no quão pequeno ele era e que Deus tratou ali ele de uma maneira que precisou mostrar para ele que ele não era Deus, né? Deus se mostrou para ele, ele gostando ou não, crendo ou não, aceitando ou não. Ele foi tirado dele o chão dos pés, né? Aquele poder que ele achava que tinha. E ele foi reduzido à sua própria insignificância. Mas, para mim, o que fica de mais importante aqui é sobre o poder de Deus, a maneira que Deus trabalha. O povo mudou, mas o Deus é o mesmo. Sobre abrir o mar vermelho, sobre transformar a água em sangue, da vara se tornar uma serpente, engolir as outras serpentes, todas essas maravilhas. Que Deus, a gente serve a esse Deus que fez tudo isso, a gente busca esse Deus que fez tudo isso. E eu sei que às vezes na igreja tem gente que esquece disso, fica tão absorvido com os problemas que esquece o poder de Deus. É porque ele pede de nós o quê? Observar como a nossa conduta, o que estamos fazendo, deixando de fazer, para que ele possa agir na nossa vida. Ele quer que a gente se prepare como Moisés se preparou. Ele quer que a gente fique assim como diz os crentes aí de fora, né? Fica na brecha. O que ele falou? Ele teve toda uma preparação, fez toda uma preparação com Moisés, para que ele pudesse agir tanto na vida de Moisés quanto na vida do povo. E aí a gente serve a esse mesmo Deus, que abriu o mar vermelho, que transformou água em sangue, que mandou aquelas pragas, todas as pragas atingiram somente aos egípcios, enquanto que os hebreus, que sempre viveram a vida de humilhação, teve todo esse livramento. E o final de tudo aí foram os primogênitos morrerem, né? Aquela dizimação que aconteceu na nação dos primogênitos, e Deus estava ali o tempo todo, prestando seu apoio, seu poder, sua transformação na vida do povo a cada praga. Então, o que fica para nós? Às vezes, quando eu estou orando, eu faço o quê? Eu procuro lembrar e colocar nas minhas orações, lembrar para mim, não para Deus, lembrar para mim, para quem que eu estou orando. Então, eu sempre menciono ao Deus que abriu ao mar vermelho, ao Deus que livrou a Daniel da cova dos leões, ao Deus que livrou os amigos de Daniel da fornalha. É esse Deus que eu estou buscando agora, porque eu preciso lembrar disso todo dia. Não posso deixar os problemas, as situações, as circunstâncias me contaminar, me sucumbir, me puxar para baixo, esquecer qual Deus que eu estou servindo, qual Deus que eu estou buscando, para descansar meu coração e ficar em paz e deixar ele agir o dia, a maneira e a hora que ele quiser. Então a gente vê aqui que os egípcios, eles foram humilhados, mas não se trata aqui, o ponto não é esse, daqueles que escravizavam serem envergonhados. Se trata aqui de um povo que esqueceu o Deus que eles serviam, esqueceu das maravilhas e da grandeza de Deus e levou tanto tempo sendo escravo, vivendo na base da chibata, sendo que poderia ter clamado, né? Ele mesmo fala, clama a mim e eu responder-te-ei, tu me glorificarás. Eu já tive uma situação em que eu clamei e na mesma hora eu tive paz, era algo que me atormentava e eu tive a resposta. E isso eu não tinha, foi no momento que eu estava voltando ainda para Deus, eu estava afastada e eu estava numa situação de aperto, passando por aquela situação de ansiedade. Então, tendo crise de ansiedade, e eu clamei. Antes de me reconciliar com Deus, eu clamei, e na mesma hora eu tive paz. E ele falou comigo, e eu não estava em comunhão com Deus, eu estava afastada, estava numa situação e estava voltando, e Deus ali, ele estava comigo.
Então, quantas vezes a gente esquece de clamar? Ele não quer que a gente murmure, ele não quer que a gente reclame, ele quer que a gente clame. Que foi uma outra pregação que depois de um bom tempo eu assisti na catedral com o Bispo Francisco e ele estava falando disso, de parar de reclamar, que ao invés de você ficar olhando a situação e ficar pensando, lamentando, poxa, mas por que isso, por que aquilo, nananã, dobrar o joelho e falar, Deus, está acontecendo porque eu não sei, mas o Senhor sabe. Então, se eu errei, se eu dei brecha, eu estou aqui numa consequência, que o Senhor me ajude e que nesse mesmo tempo que eu estou tendo esse problema aqui, eu também venha ter a alegria da tua salvação, eu venha ter o teu consolo, eu venha ter a tua direção, eu possa, se há algum pecado que o Senhor me perdoe, remova, que o Senhor me trate para que eu possa prosseguir, reconhecendo os erros, né? Lógico, e se refazendo com Deus. Então aqui a gente vê todas essas maravilhas e Deus é o mesmo, não mudou, não há sombra nem variação nele. E é a gente que precisa mudar, na verdade. E não deixar de praticar a fé todos os dias, o tempo todo, porque Deus, ele é o mesmo. Perfeito. Você trouxe aí uns pontos bem interessantes. É, e uma outra coisa, Deus, Moisés e Arão, eles estão repetindo, ipsiliter, né? Passo a passo, o que Deus está orientando. Não tem como dar erro. Eu penso que essa altura do campeonato, depois de ter sido humilhado dentro do seu palácio com a história das serpentes, das varas. Aí depois ele é humilhado perante o seu Deus Nilo. E durante 7 dias ele passou um tempo, noites em claros, possivelmente, observando as consequências da sua obstinação. Ele estava inflexível e, por conta disso, toda a sua nação estava pagando junto com ele. E, diante desse perfil, com certeza, Faraó vai ficando cada vez mais irado. Por que que esse cara não já pegou Moisés e Arão e já passou a espada? Ele poderia, ele tinha autoridade sobre isso. Ele tinha um exército à sua disposição para fazer isso. E o que a gente observa é que os homens de Deus, o povo de Deus, está sendo preservado. Onde eu quero chegar? Se a gente permanece na obediência, fazendo realmente tudo que Deus está mandando, não tem como dar errado, não tem como a coisa ser ruim. Pode parecer que tudo está desmoronando, mas de verdade a vida desse povo está sendo preservada. E depois a gente vai ver que vai haver sim libertação. Vai haver a libertação. Eles sairão enriquecidos. Tudo vai mudar, tudo vai ser transformado. Por fora. Por dentro, a gente sabe que ainda eles vão passar por um processo. Não foi apenas as 10 pragas, eles vão ter que passar por 40 anos ainda de processo para que por dentro venha a ser mudado. Tudo bem, tudo bem. Isso acontece com a gente até os dias de hoje. Até os dias de hoje, a gente se aperfeiçoa, a gente molda, muda um pouquinho mais, tá? Mas se a gente obedece, se a gente fosse mais rapidinho, se a gente fosse um pouquinho mais espertinho e começasse a fazer realmente tudo que Deus manda, né? Perdoar, não guardar mágoa, né? Ser manso e aquelas outras coisas todas que a gente vê como orientação para os servos de Deus dentro das Escrituras, com certeza a gente seria muito mais abençoado, já teríamos muito mais paz, muito mais prosperidade, muito mais resultados até mesmo dentro dos nossos trabalhos de evangelização, tudo mais. O problema é que a gente realmente tem lá no fundo, no fundo, um coraçãozinho de faraó, que é a velha criatura. Todo dia a gente tem que ir lá e matar essa desgraçada. Mas a gente continua aí na guerra, lutando. Deixa eu ver aqui, ó. Para finalizar, povo lindo, vou dar a palavra aí para Viviane. Aí, Viviane, você faz a oração final e vamos encerrar por hoje. Boa noite, minha oração, né? Se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Eu já fugi aqui. A Rosa tava falando tanta coisa que eu já
É tanta coisa, gente, que Deus vai abrindo o nosso entendimento, né? Ele vai falando com a gente, vai mostrando. Essa parte aqui de Faraó do coração endurecido me remeteu na passagem do livro de Salmos. Não me lembro que é o Salmo 139 ou 138, que Deus ele conhece a gente, ele sonda, ele nos conhece, conhece o nosso interior, né? Ele formou o nosso interior. Então ele conhecia que ele era orgulhoso, né? O orgulho, então com isso foi Deus teve que se mostrar o poder dele, né, para ele, porque ele não era Deus, tá do orgulho que estava dentro dele, para ele se quebrantar, para libertar o povo, né? Isso ao decorrer a gente vai ver aí até o final. E aí no final, onde toca na ferida dele, que é o filho, né? É igual com a gente, quando toca na ferida, é que a gente vai lá, se arrepende, pede perdão a Deus e Deus vem dar livramento e restaura a gente. É uma coisa incrível, o que é que Deus faz. Então vamos para a oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, a tua palavra diz que onde tem duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, Senhor, o Senhor está presente e eu creio que o Senhor está aqui, meu Deus, presente em nosso meio, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar esse grupo do sacrifício, meu Deus. Eu sei, meu Deus, que eu tenho a certeza, meu Deus, de que o Senhor tem um carinho especial, meu Deus, para aquelas pessoas que estão atentas às tuas palavras, meu Deus. E nós estamos aqui atentas às tuas palavras, Senhor. E pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Pai. Se há algum tipo de orgulho, se há algo, meu Pai, que está dentro de nós que te desagrada, meu Pai, que o Senhor venha remover, que o Senhor venha retirar, meu Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento a cada dia, meu Deus, a cada palavra, a cada meditação, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, para que a gente venha mudar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esse grupo, abençoa as meninas que não puderam estar aqui reunidas, meu Pai. E eu te agradeço por tudo, meu Pai, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Meu Deus, em nome de Jesus, entrego todas em tuas mãos. Que o Senhor nos prepare para essa reunião de quarta-feira. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e falar conosco, meu Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, povo lindo. Então é isso aí. Por hoje nós ficamos por aqui e a gente retorna na próxima meditação com Êxodo 8. Deus abençoe todas vocês. Até mais. Tchau, tchau.